Olá pessoal, tudo bem? Professor César falando. Então estamos aqui para mais uma aula remota de ensino de emergência e o tema da aula de hoje é episódio histórico, um estudo de caso sobre a invenção da teoria atômico-molecular moderna, né? Então, lembrando que a proposta agora das próximas aulas é tentar refletir um pouco como fazer história da ciência de verdade, de modo que a história da ciência não seja meramente descritiva e pensar também um pouquinho a respeito do para que história da ciência. Quando a gente pensa, por exemplo, na utilidade dela para o ensino de química, ok? Então vamos lá, vamos fazer isso por meio de um exemplo prático, ou seja, por meio de um episódio histórico, um estudo de caso aprofundado de história da ciência. E o tema que nós vamos pegar é a invenção da teoria atômico-molecular moderna, tá? Muito bem, quais são os objetivos da aula? Compreender como se faz história da ciência por meio de episódios históricos com estudos de caso aprofundados. Esse é o nosso primeiro objetivo. O segundo objetivo é mostrar o surgimento da teoria atômica experimental com o trabalho de John Dalton. Depois, o próximo objetivo é entender o processo de construção da hipótese de Avogadro e a ressonância das ideias de Dalton e Avogadro no século XIX. E, por último, refletir sobre a relação entre a história da ciência e o ensino de química. Ok? Para que a gente possa atingir os nossos objetivos, acho que, nossa, cortou ali um pedacinho do slide, né? Para que a gente possa atingir os nossos objetivos, inicialmente a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário do final do século XVIII e começo do XIX, o que estava acontecendo ali no final do XVIII e começo do XIX, e que propiciou a construção da teoria atômica moderna, né? Num segundo momento a gente vai falar um pouquinho sobre como foi construída a teoria atômica moderna, experimental. Depois nós vamos focar na publicação de Gay-Lussac em 1809, a resposta de Dalton em 1810. Então, portanto, nós vamos dar um enfoque maior no debate científico da época, nesses 2 anos. Vamos falar um pouquinho depois da proposta de Avogadro para esse debate. Então, o Avogadro ele entra na conversa, ele entra na briga do Gay-Lussac com Dalton. Depois, nós vamos ver a repercussão dessas ideias no início do século XIX até o fim dele, e até tomando um pouco do século XX. E por último, nós vamos fazer uma reflexão sobre história da ciência e ensino de química. Ok? Claro que não vai dar para fazer isso num vídeo só. Essa explicação toda vai levar tempo, então eu vou fracionar isso em vários vídeos. Inclusive não vai dar para fazer tudo numa semana só, né? Eu vou pegar essa semana e a próxima, tá? Muito bem, só para a gente não cair de paraquedas, trouxe aqui a fotinha dos nossos personagens, tá? Então nós temos aqui o nosso inglês, John Dalton, né? O nosso francês, Gay-Lussac, e o nosso italiano, Avogadro, tá? O Avogadro é conhecido por ser o homem mais bonito da ciência. Olha só que homem charmoso, né? Eles são muito conhecidos por serem os criadores, o Dalton, da teoria atômica, com a determinação dos pesos atômicos. O Dalton também é muito conhecido por ser o autor da lei das pressões parciais dos gases e a lei das múltiplas proporções. O nosso francês é muito conhecido pelas leis volumétricas. E o Avogadro é muito conhecido pela hipótese de Avogadro. Todo mundo acha que o número de Avogadro foi ele quem criou, mas na verdade não foi, né? Ele criou, foi uma hipótese muito conhecida, chamada hipótese de Avogadro, mas o número de Avogadro, quem criou foi outra pessoa, que num outro momento a gente pode discutir. Muito bem. Só para a gente entender o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Ter pelo menos a foto na cabeça dessas pessoas, acho que é importante.
Vamos lá então? Vamos descrever brevemente o cenário do final do século XVIII e começo do XIX. Então, o que aconteceu ali que propiciou o surgimento da teoria atômica de John Dalton no início do século XIX, né? A teoria atômica experimental. Então, o primeiro aspecto importante para a gente estar destacando são os trabalhos de Newton no final do 17 e começo do 18, que são de grande influência para gerações posteriores, né? O Newton virou quase uma religião ali na Europa, principalmente na Inglaterra, né? Então ele foi de grande inspiração para cientistas que vieram depois dele. Segundo ponto para ser destacado é o grande desenvolvimento das pesquisas sobre eletricidade entre 1750 e 1800. Em meados do século XVIII foi construída a garrafa de Leyden, que é um tipo de capacitor elétrico, e por volta de 1775 foi criado o eudiômetro, que é um aparelho que media o volume dos gases produzidos através da combustão. Tá aqui a fotinho do eudiômetro, e tá ruim, tá escura, mas acho que deu para ver, né? E aí no final de 1799, o Alessandro Volta construiu o que hoje chamamos de pilha, né? Então tá aqui uma fotinho, né, da pilha original do Volta. Ixi, será que vai dar para ver? Acho que a claridade vai estar atrapalhando, né? Mas dá para ver essa daqui, ó, né? Por que chama pilha? Porque a gente empilha, né? Uma sequência, é um empilhamento de chapas metálicas, né? Aí. Muito bem. Por que eu estou descrevendo ou dizendo para vocês que o surgimento da pilha ajudou, quer dizer, a boa manipulação da energia, da eletricidade, facilitou o surgimento da teoria atômica? Porque o que acontece, né? Eu vou tomar a palavra do professor Aécio Pereira Chagas, que ele diz o seguinte, olha lá, com a pilha foi possível decompor substâncias, depositar metais, inclusive novos elementos, né? O que acontece, né? Antes da pilha, a gente já conseguia fazer análises, né? Reações de síntese e decomposições químicas? Sim, nós já fazíamos isso. A grande questão é que a pilha ou a técnica de manipulação da eletricidade trouxe uma maior elegância para a química, né? Facilitou a nossa vida e muito no que diz respeito às reações químicas. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, vou tomar um exemplo para você entender, né? A decomposição da água nos seus elementos hidrogênio e oxigênio, né? Antes da gente manipular de forma adequada a eletricidade, a gente já conseguia fazer essa decomposição, né? Mas era uma trabalheira. Você tinha lá um cano metálico que você botava numa temperatura muito alta, aí você botava um vapor de água passando por dentro desse cano, e esse cano oxidava, ou seja, absorvia o oxigênio da água, e do outro lado saía hidrogênio, e aí por diferença de massa você conseguia de alguma maneira quantificar, né? Você pegava lá 100 gramas de água, tinha tantos gramas de hidrogênio e tantos gramas de oxigênio, e a gente conseguia saber isso pela diferença de massa do cano, né? Então o cano antes pesava 1 quilo, depois de ter passado uma certa quantidade de vapor de água lá, ele pesava 1 quilo e 200 gramas. Estou chutando um valor muito alto, né? E aí, por essa diferença de massa, você sabia a quantidade de oxigênio que tinha sido incorporado à massa do cano, né? Então, mas era uma trabalheira, uma loucura, né? E depois do surgimento da teoria, ou melhor, depois do nosso entendimento da manipulação da eletricidade, ficou tudo muito mais simples, né? Então vou dar um exemplo aqui.
Olha lá, ó. Depois que a gente manipulou a eletricidade, como é que a gente decompunha a água? Simples. Você tinha aqui um gerador elétrico, gerador, né? Aqui e aqui um copo com água, né? Então esse gerador elétrico, você colocava lá ele, né? O polo positivo e o polo negativo em contato com a água. Colocava aqui um tubinho, né? Isso aqui, e tá mal desenhado para burro. Um tubo cheio de água aqui, um tubo cheio de água aqui. E à medida que a reação acontece, né? A geração de hidrogênio aqui, por exemplo, e a geração de oxigênio aqui desse lado. Então, aqui é oxigênio, aqui hidrogênio, certo? E o que eles percebiam é que, e aí é claro, eu estou colocando essa marquinha aqui porque eu coloco o tubo de ensaio cheio de água. À medida que o gás é formado, ele vai borbulhando aqui dentro, vai ocupando o espaço e a água vai saindo, né? Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, ok? E aí eles percebiam, por exemplo, que o volume de hidrogênio era sempre 2 vezes maior do que o volume de oxigênio. E a massa aqui era muito menor, né? Por diferença de massa, você conseguia calcular a massa de hidrogênio e de oxigênio aqui na brincadeira, né? Então ficou muito mais elegante, né? Trouxe elegância para a química, trouxe facilidades, ok? Não é à toa a citação do professor Aécio, né, que ele diz que com a pilha foi possível decompor substâncias, depositar metais, inclusive novos elementos, né? Na verdade não é que foi possível, já era possível, mas ficou mais fácil de fazer, ok? Aliás, uma pergunta que não quer calar, né? Como é que a gente sabe que esse gás que ocupa o dobro do volume desse gás, esse gás aqui é hidrogênio e esse é oxigênio? Vocês já pararam para pensar a respeito, né? Então é muito curioso, né? Naquele momento, no século XVIII, no século XIX, eles já sabiam que esse gás e esse gás esse daqui era hidrogênio e esse é oxigênio. Mas como é que ele sabia que um era um e o outro era outro? Da mesma forma que você sabe que uma pessoa é uma pessoa e outra pessoa é outra pessoa, né? Como é que você consegue identificar uma pessoa? Pelas suas características físicas, né? Como é que você, com os materiais, a mesma coisa, como é que você consegue identificar esse gás como hidrogênio e esse gás como oxigênio? Pelas suas características físicas e químicas. Então eu consigo medir as propriedades desses materiais, né? Propriedades como densidade, né? Propriedades como esse ar aqui, ele é um ar respirável. Eles diziam ar eminentemente respirável. Esse ar não, né? Então é muito curioso que eles colocavam, depois canalizavam esses gases, por exemplo, para uma bacia, né? Colocavam, sei lá, um caninho aqui e aqui dentro um recipiente fechado e aqui um ratinho, né? Aí, ó, um ratinho. Nossa, o meu rato ficou com 5 pernas, mas tudo bem. E aí eles percebiam que o ratinho ficava super esperto quando eles colocavam esse gás aqui dentro desse recipiente fechado, né? Por outro lado, quando eles colocavam esse gás aqui dentro, né, o ratinho morria em 5 minutos, né? Esse gás era explosivo, esse gás não. Enfim, né, você conseguia mensurar propriedades dessas substâncias e por isso você identificava, ok? Muito bem. Voltando lá para os slides. Opa, vamos lá. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar é a publicação do Tratado Elementar de Química de Lavoisier em 1789. Né? Isso também possibilitou o surgimento da teoria atômica. Por quê? Porque ele trouxe para a gente
uma lei muito importante, que é a lei da conservação das massas. Então, que diz o seguinte, vamos trazer aqui o original do Lavoisier. Ele diz assim: em toda operação da arte e da natureza, nada é criado. Uma igual quantidade de matéria existe antes e depois do experimento. A qualidade e a quantidade dos elementos permanecem precisamente as mesmas. O pessoal deve estar se perguntando, né? A conservação da massa, mas que lei ridícula, né? É uma lei absolutamente intuitiva, totalmente, né? Então, isso é uma análise anacrônica, né? Para a gente é uma lei muito intuitiva e muito óbvia. O que entra vai ter que sair numa reação química. Mas a gente não pode esquecer que naquele momento, lá atrás, existia uma série de evidências da natureza que contribuíam justamente para a gente pensar o contrário disso, né? Então eu vou dar um exemplo, só para você entender o que o tio está falando. Então vem com o tio que você passa de ano, olha lá. Vamos voltar aqui para o papel. Um exemplo de evidência experimental que contribuía para a gente pensar justamente o contrário da lei da conservação da massa é a famosa experiência do salgueiro, que muitas pessoas fizeram no passado, né? Que era uma experiência mais ou menos assim, ó, o camarada que tinha muito tempo na vida, né? E provavelmente dinheiro, ele pegava lá um vaso, um recipiente qualquer, colocava um tantão de terra, né? E plantava lá uma mudinha, né? Uma mudinha de uma planta. Então isso aqui é uma plantinha, ok? E a plantinha crescia, né? Então era uma plantinha que precisava de pouca água, enfim, ele praticamente não colocava água no sistema, ou bem pouco, né? O fato é que ele pesava esse sistema inicial, pesava o vaso, pesava a quantidade de terra e pesava a plantinha, tudo junto, né? Então, sei lá, deu 10 quilos o sistema todo, tá? E aí ele acompanhava o crescimento da plantinha durante anos, tipo 5 anos, ficava lá. Você vê que o camarada tinha muito o que fazer na vida, né? Tá brincando, é uma experiência que não requer muito trabalho, você tinha que acompanhar diariamente a massa, mas enfim, você não precisava ficar lá o tempo todo olhando para a plantinha crescer. A questão né, essa experiência do salgueiro, onde ele pesava durante 5, 10 anos o sistema todo, né, ele pesava o sistema inicial e a quantidade de água que ele colocava, né, durante esse tempo todo, que era uma quantidade muito pequena, porque era uma plantinha que precisava, um tipo de planta que precisava de pouca água, era uma coisa assim, né? Isso está descrito nos livros de história da ciência, enfim. O fato é que vocês não precisam ser muito espertos para perceber que o que acontece para a plantinha crescer, né? Virar uma árvore grande. Ela captura CO2 do ar, não é isso? Isso a gente sabe hoje. No passado, a gente não sabia o papel que os gases tinham no crescimento das plantas, né? Então, isso não era visível. O pesquisador que acompanhava e que fazia a experiência, ele não conseguia, né? Ele não conseguia colocar esse CO2 na medida da balança, né? Ele não colocava isso na conta. Então, era muito óbvio dizer que não existe conservação da massa, porque essa massa não era contabilizada, né? Então esse era um experimento que contradizia, estou trazendo só um para você ter uma ideia, né? Que contradizia a lei da conservação da massa, né? Portanto, é uma lei que para a gente hoje é muito óbvia, no passado não era tão óbvia assim, porque existia uma série de evidências que permitiam a gente pensar justamente o contrário.
Ok? Muito bem. Vamos voltar lá para os slides. A gente vai ter que fracionar isso em vários vídeos. Vamos lá então. Então, outra coisa que o Lavoisier trouxe para a gente foi a definição de elemento químico, né? Então vamos lá, vamos ler o original do Lavoisier. Ele diz o seguinte: pelo termo elemento químico, queremos dizer que são aquelas simples e indivisíveis moléculas da qual a matéria é composta. É o último ponto que a análise química é capaz de chegar. Devemos considerar como elementos todas as substâncias simples, não podendo ser composta por dois ou mais princípios. Muito bem. E por último, o último fator que eu gostaria de estar destacando são os trabalhos de Richter e Fischer no final do século XVIII e começo do XIX, que eles já tinham desenvolvido amplamente a química estequiométrica através da teoria dos equivalentes, pesos de combinação, né? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa teoria dos equivalentes. Era uma outra maneira de interpretar a matéria e como é que ela é composta, né? Era um outro paradigma através do nosso olhar. Muito bem, então tá aqui uma tabela de equivalentes de Fischer, tá? Claro que é uma outra linguagem, são outros números, mas eu vou tentar traduzir um número no outro. Vamos tentar comparar essa tabela com os números que a gente tem atualmente. Muito bem, então vamos lá. Só para você ter um exemplinho aqui, né? Os equivalentes de Fischer. Então tá lá. O que diz lá a tabela? Que 859 de soda reage com 1000 de ácido sulfúrico, tá? Quando a gente pensa em resultados atuais, né, então a gente usa lá a nossa estequiometria de hoje, olha lá, 2 mols de hidróxido de sódio reage com 1 mol de ácido sulfúrico, formando sulfato de sódio e água, né? Quando eu faço aquela continha lá, 23 vezes 2 mais 16 vezes 2 mais 2 vezes 2, 80. Né? Faço a mesma continha aqui para o ácido sulfúrico, 98. Então 80 reage com 98, né? Então quando a gente coloca essas duas possibilidades na mesma base, né? Olha lá, pensando em proporção, aqui a proporção de 859 para 1000 é de 1 para 1,16. 1 grama de soda reage com 1,16 gramas de ácido sulfúrico. Quando a gente faz o mesmo tipo de cálculo aqui para os resultados atuais, olha o que a gente descobre, que 1 grama de soda reage com 1,22 gramas de ácido sulfúrico. Então, o que a gente percebe aqui, né? Que a estequiometria lá do final do século XVIII e começo do XIX já está bem desenvolvida, né? Os números, as receitinhas de bolo que eles tinham lá para fabricar substâncias, os números eram bem próximos do que a gente tem hoje, ok? Muito bem, então trouxe aqui um outro exemplo aqui para você entender, né? Olha lá, 525 partes de massa de alumínio reage com 1405 de nítrico, né? Então os nomes eram um pouquinho diferentes dos de hoje, tá? Mas quando a gente traduz para os dados de hoje, ó, 1 mol de hidróxido de alumínio reage com 3 de ácido nítrico, né? Quando a gente faz a continha toda, 78 gramas de hidróxido de alumínio reage com 189 de ácido nítrico. Quando a gente coloca isso em termos de proporção, né, a gente descobre que 1 grama de alumina reage com 2,67 gramas de ácido nítrico, tá? 2,67 gramas. Quando a gente pensa em números atuais, 1 grama de hidróxido de alumínio reage com 2,42 gramas de ácido nítrico, né? Então, bem próximos os números. Tudo bem? Então, vamos lá. Resumindo o cenário do final do século XVIII e começo do XIX.
né? O que é importante a gente destacar para você entender o cenário, para depois, posteriormente, entender o porquê que surgiu a teoria atômica moderna, né? Então tá lá, os trabalhos de Newton no final do 17 e começo do 18 são de grande influência para gerações posteriores. B. Experimentalmente, as análises químicas já podiam ser feitas graças aos avanços na área da eletricidade, né? Então, elas já podiam ser feitas antes, mas ficaram mais fáceis de serem feitas e mais elegantes, né? O conceito de elemento químico e a lei da conservação das massas já tinha sido criado por Lavoisier, né? E a química estequiométrica já estava relativamente desenvolvida através da teoria dos equivalentes, ok? Então, esse cenário todo facilitou o surgimento de novas ideias no início do 19, ok? Muito bem, vamos para a segunda questão: como foi construída a teoria atômica? Bom, gente, o vídeo já está ficando um pouco longo, a gente vai dar continuidade nesse item 2 no próximo vídeo, ok? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.